bom dia. Eu sou a Márcia do Alexandre, passando aqui no canal Farol para Famílias, para poder deixar mais uma palavra, né, de incentivo, de resiliência, de força para você e para sua família. Espero que você possa, junto conosco, tá aproveitando esse dia que Deus nos deu e aplicando esses princípios dentro da sua casa. O texto que eu vou trabalhar hoje, para trabalhar um pouquinho de princípios bíblicos, está lá em Mateus 19, do 3 ao 6. Eu vou estar lendo aqui para vocês nesse momento. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez, e disse: portanto deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. E é interessante porque essa fala é uma fala de Jesus. É uma fala de Jesus ao povo, uma fala de Jesus lá para os fariseus, e ele fala com autoridade, se reportando ao princípio. Ele está no Novo Testamento, né? Mas ele se reporta ao início, em Gênesis, onde Deus dá as orientações para o primeiro casal, para a criação da família, para o contexto familiar. Então, o princípio é que o casamento, ele pode ser e deve ser uma relação singular, única, de gênero, social, sexual e espiritual. A gente vai tentar trabalhar esse contexto desses quatro tópicos aqui a princípio neste princípio. É uma relação de gênero singular. Por quê, né? No versículo 4, Mateus 19:4 fala assim pra gente: não tendes lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher? Então, procedemos de um Criador, de um Deus que criou o macho e que criou fêmea, um Deus que fez, que sabiamente botou dois seres totalmente diferentes, dois seres com mentes diferentes, dois seres com características diferentes, com papéis diferentes, os criou e botou para que na criação dessa família eles estivessem juntos dentro de sua casa, desenvolvendo e desenrolando outras famílias. Então, Deus criou dois sexos. E nós temos isso dentro do casamento cristão. Testemunhamos um casal se adequando aos padrões divinos, se adequando aos padrões de comportamento um com o outro, para que dentro da sua casa, na formação, na criação dos filhos, esse papel masculino e esse papel feminino, a figura paterna, a figura materna, eles têm uma função de criação, uma função com qualidade, expressando as ações, dando identidade, reforçando atribuições dentro de uma mesma casa. Hoje, nos lares que nós chamamos de lares solo, né, onde somente há um do casal, ou o homem ou a mulher que ficou com a criação dos filhos ou que está com os filhos naquele momento, esse que está sozinho, seja homem ou seja mulher, ele vai se desdobrar, vai ter um trabalho dobrado para poder estar trabalhando e constituindo ali a família, porque ele vai estar fazendo o trabalho de dois ao invés do trabalho de um. E as carências que são deixadas, elas precisam desse esforço maior para poder ser supridas. Casamento também, como princípio, ele é uma relação social singular, ou seja, família. No versículo 5 desse mesmo texto fala: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher e serão os dois uma só carne. Cada família ela é singular, ela é única, ela gera outras famílias. O esposo e a esposa, eles constituem uma unidade autônoma, única, com vida própria, com limites próprios, com ideologias próprias, com diretrizes próprias, com interesses próprios. É óbvio que contando um com o outro e com respeito mútuo entre o casal, o relacionamento dos dois ali, do dia a dia, mas sem interferências externas. E aí, queridos, não é que a gente descarte o trabalho que é a escola, o trabalho que é a parentela, o trabalho que
a igreja, eles fazem, mas qualquer tipo de influência, ela vai entrar dentro do organismo familiar, dentro do núcleo do casal. Ali ela vai ser estudada, vai ser aperfeiçoada, vai ser trabalhada, e aí sim, ela vai ser colocada em prática. Sendo boa, agrega-se, acrescenta-se. Sendo ruim, descarta-se. Esse relacionamento social singular, ele traz privilégios e promove também responsabilidades aos cônjuges na construção desse lar, que só é deles. Embora seja útil, como eu já falei, né, a ajuda dos familiares, da escola, da igreja, da sociedade em si como um todo, quem define as regras e define os limites dentro de uma casa, e quem vai conduzir essa casa é o casal, é a família. Casamento também, ele é uma relação singular social, sexual, né? Nós falamos já da social, ela é uma relação singular sexual. No versículo 6 também diz assim pra gente: assim não são mais dois, mas uma só carne. O plano de Deus, desde a criação, lá em Gênesis, ele reconhece a propriedade da sexualidade e a abriga da legitimidade a ela, sempre dentro da esfera do casamento. Então, sexo não é errado, sexo não é pecado, mas ele deve ser feito, deve ser praticado dentro do casamento. E essa é a orientação que nós também ensinaremos para os nossos filhos, respeitando os limites, respeitando um ao outro em santidade. O sexo foi feito para o casamento. Essa relação singular sexual, né, não tratando obviamente só do sexo, relacionamento físico, é um interesse de dependência mútua. É um trabalho conjunto com a mente, é um trabalho conjunto, norteador da vida do casal, que vai ser levado para toda a vida. Nós precisamos reforçar em nossas famílias, em nossa igreja, que sexo é uma bênção. E Deus o preparou para dentro e usufruto dentro do casamento. Vai trazer alegria, vai trazer harmonia, vai trazer complementação. E assim, como eu já falei, nós poderíamos ensinar nossos filhos essa santidade do sexo dentro do casamento. Nessa relação que existe entre homem e mulher, nós também devemos contar com a ajuda do nosso cônjuge. Um erro muito grande que é cometido às vezes dentro do relacionamento é que as pessoas, elas se apoiam às vezes em instrumentos, ferramentas, elas se apoiam através de outras pessoas, de amigos, não descartando psicólogos e terapeutas, porque trabalham, são pessoas importantes dentro de um contexto, mas o nosso cônjuge, é ele que vai ser o nosso parceiro para toda a vida, é ele que vai estar ali junto conosco, somos codependentes, né, um do outro, onde cada um vai se autoajudar, vai se ajudar para que juntos possam estar gerando uma família mais saudável, uma família mais, não vou nem falar perfeita, porque não existem pessoas perfeitas, não existe casamento perfeito, mas existem casamentos e pessoas que são tratadas, que são cuidadas e que vivem bem, porque o centro do casamento, como eu vou falar agora através da relação espiritual singular, ela é Deus, não é o homem. Então o casamento também, nesse princípio, ele é uma relação singular espiritual, porque é um relacionamento singular. No versículo 6 nós temos, portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Somos fruto de Deus, que é o agente supremo por trás de tudo que ocorre, né, dentro de um casamento. O matrimônio, ele procede de Deus, e se enquadra dentro da perfeição a centralização divina, onde, quando eu consigo guiar meus passos mediante aquilo que Deus quer para minha missão como casal, dentro do casamento, para minha missão como cônjuge, trazer essa centralização de Deus me dá não somente alegria,
mas me traz também a certeza que as coisas, por mais difíceis que estejam, elas vão caminhar de outra forma, elas vão ser vistas de outra forma. Essa centralização divina, ela é percebida, ela é prezada, ela é perseguida, e por mais que as pessoas não queiram admitir isso, isso é uma realidade dentro dos casamentos, dentro do relacionamento de pessoas que nós conhecemos que são casadas e que querem, né, paz e tranquilidade para dentro do seu lar. Quão bom, né? É você poder sair do trabalho, chegar em casa, ter uma família que te receba, uma esposa que te trate bem, um esposo que vai ser o provedor, né? Vai ser aquele que vai estar suprindo suas necessidades, não é só necessidade material, não, necessidade mental também. Filhos que agreguem, que desejem você esteja ali junto, que esteja trabalhando junto. Casamento não é somente, né? É uma convenção, não é uma convenção humana, não é somente um contrato. Ele é um pacto solene feito entre duas pessoas, é uma aliança. Não é só um contrato por escrito, é uma aliança firmada na presença de Deus, é uma aliança firmada na presença de testemunhas, é uma aliança firmada na presença de qualquer pessoa que esteja ali perto, dentro de um espaço físico ou não, dentro de 4 paredes ou não, mas é uma cerimônia que foi feita, né? E onde temos Deus por testemunha. Nesse mesmo versículo, portanto, que Deus ajuntou não separe o homem, o versículo 6 de Mateus 19, fala assim: o que Deus ajuntou, Ele que ajuntou, respectivo ao matrimônio. Esse termo ajuntar, não separe o homem, né? Ajuntar é a mesma palavra, acho que no grego, que é utilizada para designar canga. Canga é aquela peça que prende uma junta de bois, os 2 boizinhos juntos andando, é aquela parte superior. E essa canga, ela serve para colocar os 2 boizinhos juntos para poder puxar uma carroça. Qual a similaridade do casamento? 2 pessoas juntas, com a mesma missão, com o mesmo trabalho, com papéis diferentes dentro do casamento, mas que estão ali aptas, prontas para poder estar trabalhando e andando na mesma direção. E os dois andando, né, os cônjuges andando juntos na mesma direção, eles vão ter base para poder, dentro da família, ajudar na criação dos filhos e fazer com que a vontade do Senhor, né, a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável em todo o tempo, ela possa se cumprir dentro da casa dessas pessoas. Queridos, é uma palavra pequena, mas eu acredito que tem um peso espiritual muito grande, que tenha uma proeminência muito grande, tem um alcance muito grande a partir do momento que você se dispõe a querer ser o diferencial dentro da sua casa. Independente se o cônjuge ainda não quer, independente se o cônjuge ainda está brigado com você, se agarre nessa palavra, faça uma mudança. A mudança começa primeiro em nós, e assim foi comigo e com o Alexandre, em cada um de nós, para que a gente pudesse modificar e melhorar o nosso casamento. Espero que essa palavra venha a trazer alegria, a trazer paz, a trazer bom ânimo, a trazer esperança para o seu casamento. E acredite, nós podemos, com certeza, ser faróis na vida de outras pessoas. Podemos iluminar e mostrar o caminho, que nada mais é do que só e exclusivamente Jesus. Deus te abençoe e que você tenha um excelente final de semana.